Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Eva Santos e esse é o meu canal Coisas da Vida. Eu vou contar hoje um acontecimento que aconteceu comigo e a minha avó. Minha avó já partiu, Deus já recolheu minha avó, mas eu tenho histórias, lembranças, memória da minha avó. Eu fui criada assim. Eu tinha duas casas, duas mães. Eu passei um pouco da minha infância com a minha avó, um pouco da adolescência com a minha mãe, e a juventude eu já cacei outro rumo. Então eu morava com a minha avó desde de uma certa idade, que a minha avó começou a ficar sozinha. A idade eu não sei bem assim lembrar, mas os meus tios saíam muito. E a minha avó pediu a minha mãe para deixar eu fazer companhia com ela. Então eu fui fazer companhia com a minha avó, ficar na casa da minha avó. Eu dormia no cantinho da cama dela, sabe assim? Ela tinha aquele cuidado. Eu dormia no canto da cama. Dormi muito tempo no canto da cama da minha avó, porque ela era viúva desde quando eu entendo por gente. Ela nunca casou depois que ela ficou viúva, entendeu? Ela ficou viúva e não quis casar mais. Então eu lembro de coisas que acontecem, que a minha avó era uma mineira, mas ela parecia mais que era baiana, ela tinha uma natureza assim diferente. Então a gente morava na cidade em Rondônia, aqui em Rondônia, que eu moro em Rondônia, chamada Rolim de Moura. Rolim de Moura, né? Rolim de Moura, não, Rolim de Moura. E aí, um conhecido dela, lá de Minas, que na verdade esse conhecido é padrinho de casamento da minha mãe, e ela chamava de compadre. Era compadre Nivaldo e madrinha Alzira, mas era da minha mãe, ela chamava de comadre. Compadre Nivaldo e comadre Alzira. Aí acharam lá, se encontraram, e esse Sonivaldo foi um dia lá em casa e deu o endereço para ela, mas eu acho que ele nunca imaginava que ela ia procurar. Morava no sítio, naquele tempo a gente não tinha carro, era difícil, porque até uma bicicleta era difícil possuir naquela época, não tinha transporte igual hoje. E então ele só falou para ela: "Ó, dona Maria, o dia que a senhora quiser lá em casa, lá em tal lugar, ensinou o lugar, passa o caminhão da linha." Mas eu acho que nem o horário ele falou com ela, porque eu lembro que um dia ela falou que amanhã eu vou lá no compadre Nivaldo. Aí nós levantamos mais cedo naquele dia. Ela fez um almoço para deixar lá para o meu tio que estava em casa, não estava no trecho, estava em casa. E aí nós saímos, gente. Fomos para uma BR que eu nem sei que BR é aquela. E ficamos lá na beira da BR esperando. Naquela época tinha o tal de caminhão da linha. O caminhão da linha, ele era um caminhão normal, só que aí fazia uns bancos, fixava os bancos naquilo e era o transporte. Era o transporte naquela época, o transporte da linha. E aí nós estava ali esperando o caminhão da linha e ela viu que estava demorando, ela falou: "Minha filha, eu vou pedir uma carona para nós ir para lá." E aí foi ela, né, cenar com a mão ali para pedir carona. Aí deu um pouco, nós conseguimos uma carona. Só que o senhor que estava com o dono do carro falou assim: "Olha, dona, eu não vou entrar na linha para onde a senhora está falando. Eu nem sei o nome da linha, que eu era bem assim, nova, e esses detalhes eu não me importei, não." Aí ela falou: "Não, mas o senhor leva até na entrada da linha?" Ele falou: "Levo." Ela falou: "Então tá bom." E nós entramos no carro daquele homem, tava ele e o menino dele. Era um menino assim dos 8 anos mais ou menos. E a gente fomos. Quando chegou na entrada da linha, ele parou: "Ó, dona Maria, é aqui. A linha que a senhora me falou, que a senhora vai é essa aqui." Aí a gente desceu, gente, na BR. Sabe assim, aquele lugar meio deserto. Tinha um sítio assim, já na esquina da entrada da linha, porque a gente estava na BR asfaltada e a linha era estrada de chão. E naquela esquina ali do sítio ali tinha uma casa de 2 pisos, uma casa assim que dava para ver que ela era uma casa bem chique, uma casa bem bonita, porém ela estava abandonada. Aí eu já olhei aqui e falei: "Vai, que negócio é esse? Como é que o cara
faz uma casa tão bonita dessa e abandona. Porque, gente, naquela época a casa daquela era uma mansão hoje. Não era qualquer um que tinha uma casa daquela. E aí nós pegamos, descemos ali naquela entrada. E a minha avó falou, vamos andando. Que na hora que o caminhão passar por nós dá com a mão, ele para. E nós entra e acaba de chegar. Ela estava com dinheiro para pagar o caminhão. Porém, gente, o caminhão da linha, o dono do caminhão sempre é alguém que mora na linha. Então naquela época ele ia para a cidade de manhã e só voltava à tarde. E a minha avó, a gente levantou cedo. Então a gente almoçou mais cedo e tudo. Então nós desencontramos o horário do caminhão. E aí a gente foi naquela linha. Gente, pensa, aquilo era um deserto. E andava e nada de casa. E tinha uma subidinha. E a gente eu mesmo comecei a dar sede, a minha avó começou a dar sede. Aí a gente pensava assim, quando a gente descer essa subidinha, lá embaixo deve ter um corguinho. E a gente descia aquilo lá e não tinha corga, era a época da seca bem braba mesmo. Eu sei que a gente já tinha andado demais, a gente via casa, mas aquelas casas abandonadas, tipo assim, as pessoas moraram lá, mas eu não sei se venderam a terra para fazendeiro ou se desistiram do lugar por causa da seca. Eu sei que depois que a gente andou bastante, mas muito, lá muito na frente nós avistamos uma casa. E de longe a gente viu que tinha sinal de vida. E aí a gente chegou naquela casa e a minha avó pediu água para a mulher. A mulher perguntou de onde nós estávamos vindo, se compadeceu, né, porque ela sabia o sofrimento que a gente estava tendo a pé. Aí ela falou, não, dona Maria, aqui a gente está buscando água lá na fundiária do sítio. Eles compraram um galãozão de 200 litros, enchia d'água, colocava no carrinho e os bois puxavam. E eu lembro como se fosse hoje, que ela tinha uma menina e a menina trouxe umas laranjas para a gente chupar. E eu não esqueço da menina porque a menina tem o mesmo nome da minha irmã que é abaixo de mim. E aí a gente, chupando aquelas laranjas, gente, enquanto a gente estava sentado ali, passou um carro. Só que a casa do homem era bem longe da estrada. Ele ainda tentou correr lá e parar aquele carro, que aquele carro lá ia para onde a gente lá ia, mas não deu. A gente perdeu aquela carona ali, ou minha avó podia pagar, mas a gente perdeu. E aí, ai que desânimo, eu não sabia onde era, minha avó não sabia onde era. Tipo assim, nós saímos no escuro. E aí a minha avó, nós tínhamos acabado de chegar, né? Aí a minha avó falou, vamos embora. E a gente foi embora. Gente, eu sei que a gente andou, mas andou demais. Quando eu tava para dizer, ai vó, não aguento mais, a gente escutou o barulho do caminhão. Era o caminhão da linha, já estava na parte da tarde. Aquele caminhão vinha. Aí a minha avó falou, é o caminhão da linha, minha filha. Aquilo, nossa Deus, que alegria para mim. Aí o caminhão da linha, ela deu com a mão assim, acenou a mão para ele. E aí ele parou. E aí a minha avó quis pagar, ele nem cobrou porque, vocês acreditam, faltava só 1 quilômetro para a gente chegar no destino. E aí nós entramos naquele carro, aquele caminhão de linha alto. Eu sei que o cobrador vinha, colocava uma escada, a gente subia naquele carro. E aí nós chegamos no lugar. Chegamos lá, o pessoal até levou um susto, porque eu acho que eles não acreditavam que a avó ia ter essa coragem. E aí chegando lá, nossa, aí nós chegamos lá e lá era bonito. Na casa mesmo desse compadre da minha avó tinha 2 represas, tinha uma mina d'água, coisa mais linda. No terreno dele tinha uma máquina de arroz. Mais para frente eu vi 2 casas assim do outro lado da estrada de gente que morava gente, sabe? De gente que morava. Ai, contar a história, a gente tem hora que se enrola todinha. Então ali tinha morador naquele sítio. E aí a gente fomos descansar, né? Porque nós estávamos exaustos. A dona Alzira arrumou janta, nós jantamos. E não tinha
eu lembro que não tinha energia. Só tinha mesmo o motor de tocar a máquina, mas na casa dela não tinha energia. Naquela época não tinha energia. Aí ela arrumou janta, aí contou um pouco de casos lá, uns causos lá, e nós foi dormir. Aí no outro dia eu falei, meu Deus, agora graças a Deus, pelo menos eu vou embora de carro. E graças a Deus nós foi ali e voltou, né? Mas eu vou falar pra você, a minha avó era uma benção. Pensa numa senhora corajosa. E eu morei com ela um monte de tempo. Isso não foi a primeira vez que aconteceu isso, não. Essa aí foi uma das maiores, mas de vez em quando ela fazia esse tipo de coisa. E eu sei que passamos por tudo isso, graças a Deus. A minha avó, Deus já recolheu minha avó. Ela tinha mais de 90 anos, eu acho que 95, quando Deus recolheu ela. Mas eu fui criada com ela um bom período da minha vida. Então são lembranças, recordações que eu tenho, que eu gosto de compartilhar assim, e agora estou compartilhando em um vídeo. Porque é bom, né, a gente lembrar, a gente não vive do passado. Só que para existir o futuro, para existir o presente, teve que existir o passado. Então o que acontece? Não é bom a gente ficar trazendo coisas ruins do passado que prejudica a gente, que fica martirizando a gente. Porque tem gente que gosta de viver nas amarguras do passado. Gente, eu sou um tipo de pessoa que até aquilo que é para me fazer ficar triste, eu dou um jeito de fazer engraçado. Tudo. Até quando eu adoeci mesmo do coração, que eu estava no hospital, a doutora veio preocupada comigo, pensando, eu estava achando graça daquilo, graças a Deus. Então, a gente, né, tem que saber viver. E naquilo que a gente ainda não aprendeu a viver, pedir a Deus misericórdia para ensinar a gente, porque no mundo que nós vivemos hoje, né, se a gente for ficar deprimida, se a gente for ficar aquela pessoa baixa estima, gente, tem tanta gente com depressão. Gente, pega um limão, faz uma limonada dele. Ao invés de se morder a casca, amargar sua boca, sapecar, faz uma limonada. Pega aquelas coisas negativas da vida e olha o que tem de positivo nela. Esquece dos negativos e lembra dos positivos, né? Porque é com a positividade que a gente vence. Gente, muito obrigado por você ter assistido o meu vídeo, tá? Eu agradeço mais uma vez. Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu lar e Deus providencie tudo o que estiver faltando na sua vida. Muito obrigado, fique com Deus.